Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Como vão? Como estão? Como vão as coisas? Espero que todos estejam bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, meus irmãos, estamos aqui iniciando mais um programa de Escola Bíblica Dominical em Foco. Escola Bíblica Dominical em Foco, né? Onde nós estamos trazendo o conhecimento, o comentário das lições da Escola Bíblica Dominical, especificamente a lição dos jovens. Hoje nós vamos estar tratando sobre essa lição, a lição dos jovens. Uma lição que tem como título a revelação sobre o tempo do fim. Então, uma lição escatológica, uma lição que vai falar das coisas que ainda vão acontecer, que estão escritas no livro de Daniel, do profeta Daniel. E é um livro que nós estamos estudando nesse trimestre com os jovens. Uma lição bem profunda, uma lição que tem realmente ensinamentos profundos para a nossa vida, né? Ensinamentos que trazem à nossa memória o conhecimento da palavra de Deus para a gente poder estar firme, né? Firme, constante e sempre abundantes com relação à obra do Senhor, certo? Então, desde já, quem vos fala é o evangelista Márcio Cruz, aqui direto de Pacaju, Ceará, presidido pelo nosso pastor Eliakim Rodrigues de Souza. E o nosso comandante de mídia, o nosso grande chefe Eduardo, Dudu, né? Eduardo Nepomuceno, uma bênção do céu. Deus continue abençoando sua vida, irmão Dudu, sua esposa, toda a sua família e seus projetos. Bom, a lição de hoje é a lição de número 11, que tem como título a revelação sobre o tempo do fim. E esse tema nós vamos falar sobre, está dentro do contexto de toda a lição do trimestre, que tem como título Na Cova dos Leões, exemplo de fé e coragem de Daniel para testemunho cristão em nossos dias. Então, nós estamos falando do livro de Daniel desde o início do trimestre. Hoje é a lição de número 11. Então, essa lição já vem sendo comentada ponto a ponto, né? Nós seguimos o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do 7 ao 12, nós vamos ter as revelações que Deus dá a Daniel através de sonhos, de visões, e que já não é uma sequência cronológica. Então, assim, você precisa entender que aqui está fora da cronologia. E também existem fatos que ainda vão acontecer, como fatos que já aconteceram, e que quando foram escritos, ainda iam acontecer, e que agora nós vemos que realmente aconteceu. Então, existem profecias cumpridas dentro do livro de Daniel, e que é muito importante a gente entender sobre essa questão, tá bom? O texto está, a leitura principal dessa lição é em Daniel capítulo 8, versículo 10, que vai nos dizer: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante de mim como semelhança de homem. O resumo dessa lição é que o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, conhecer as coisas futuras vai gerar em nós essa segurança de que Deus está no controle de todas as coisas. Conhecer a visão de Daniel, do cordeiro e do bode. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, compreender o símbolo do bode e do pequeno chifre. E terceiro, aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. Precisamos dizer aos professores aqui que no 8º capítulo nós encontramos o relato de Daniel sobre a visão profética que teve no 3º ano do reinado de Beltesazar. Nessa visão, Daniel foi transportado espiritualmente para a cidade de Suzã, na região de Elã, onde testemunhou uma intensa batalha entre um cordeiro e um bode. Esse episódio, né, esses símbolos que ele está retratando aqui, né, esse fato da visão vista por Daniel, são símbolos que representam eventos relacionados aos impérios Medo, Persa e Grego, além de fornecer um vislumbre profético da ascensão do anticristo. Essa visão, ela tem algumas características. Essa visão, ela preenche os principais detalhes
do plano divino para a humanidade até o fim dos tempos. Além disso, ela nos lembra que, mesmo no meio da turbulência geopolítica, Deus está no controle de todas as coisas. Desculpe. É interessante a gente pensar sobre isso, porque assim, é como a gente, querendo ou não, nós estamos... O próprio João, ele vai dizer que o espírito do anticristo, ele opera neste tempo. E realmente, isso são fatos que estão acontecendo e que a gente às vezes não percebe. Mas estamos vivendo os tempos do fim, onde o anticristo ele está atuando de várias formas para tirar a base da igreja, né? Essa visão ela preenche os principais detalhes do plano divino para a humanidade, até o fim dos tempos. Além disso, ela nos lembra que, mesmo no meio da turbulência geopolítica, Deus mantém o controle sobre sobre toda a ascensão e queda de reis na Terra. Nessa passagem, professores, os fiéis foram previamente informados das calamidades que estavam por vir, a fim de que eles pudessem direcionar os seus olhares para o Senhor e confiar na sua soberania, mesmo em tempos de incertezas. Então, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, trazem fatos históricos justamente para afirmar a nossa fé, justamente para a gente continuar crendo que existe um Deus no céu que é poderoso para nos guardar e nos livrar de todas as questões existentes. Tá certo? Nessa aula, nós vamos recordar o sentido escatológico das palavras, né? Da palavra escatologia. Ela é formada da junção dos termos eschafos, que significa último ou final, e logos, que significa estudo ou tratado. Portanto, a escatologia, estudo dos últimos acontecimentos da história da humanidade, conforme Deus revelou na sua palavra. Então, é bom a gente lembrar disso daqui, né? Nós precisamos entender que existe uns erros muito comuns que o pessoal comete e a gente precisa não errar nesses mesmos parâmetros, ok? Por exemplo, existem tendências de especulação injustificadas e existe tendência de cinismo desistentes, né? Então são as formas de pensamentos que temos por aqui. E a gente precisa entender alguma coisa sobre isso. Por exemplo, a questão da tendências à especulação injustificadas. A queda da rotina de especulações e conjecturas injustificadas resultam no desejo de arrancar mais dados detalhados da Bíblia do que a Bíblia claramente fornece. As passagens proféticas da Bíblia são infladas até que as demais coisas que ela tem a dizer são marginalizadas, empurrando Jesus e o Evangelho para as bordas e os cantos das páginas. Então precisamos tomar cuidado com essa tendência. As pessoas pegam os fatos bíblicos e elas exageram para um lado ou para o outro. E existem também as tendências ao cinismo desistente. A queda da rotina do cinismo desistente sobre o fim dos tempos resulta em minimizar ou ignorar a importância dos textos sobre o fim dos tempos. Parece uma compreensão equilibrada e inatingível, de forma que os cristãos abandonam o estudo cuidadoso a respeito do fim dos tempos, e Jesus é descentralizado quando as leituras deixam de esperar o cumprimento do que foi dito por Jesus nos fins dos tempos. Os leitores deixam de esperar ansiosamente pelo Salvador como consumação do plano de Deus para o mundo. Então nós precisamos tomar cuidado com essas tendências. Gente que eu não gosto nem de ler o livro de Apocalipse. Meu irmão, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa entender
que aquilo dali não são simplesmente aberrações, existe significado em tudo que está sendo falado ali, tá certo? E nós vamos esclarecer algumas coisas hoje, então se liga. Primeiro, jovens, o texto que nós vamos estudar está em Daniel, capítulo 8, versículo 1 ao 6, que vai nos dizer assim a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu em uma visão para mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo, quando vi, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elã, que ficava mais ou menos a 300 quilômetros, pois a visão que eu estava junto ao rio Ulaí. E levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as suas pontas eram altas, mas era uma mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum animal podia estar diante dele, e nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, fez sem tocar no chão, né? Mas sem tocar no chão. Ele veio do ocidente, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável sobre os outros. E dirigiu-se ao carneiro que tinha duas pontas, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto de sua força. Pronto. Dito isto, vamos esclarecer algumas coisas, certo? Características da visão. Precisamos destacar aqui as características dessa visão. Primeiro ponto da nossa lição. A visão do capítulo 8, ela ocorre no terceiro reinado de Beltesazar, por volta de 550 a 549 a.C. Não se trata de uma visão de olhos físicos e nem de imaginação de mente humana, mas uma revelação celestial concedida pelo Senhor ao seu servo. Em seu vislumbre, na sua revelação profética, Daniel vê a cidadela de Suzã, na província de Elã, localizada a 300 quilômetros a leste da Babilônia. A expressão cidadela alude a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em um lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Segundo historiadores, Suzã servia como residência de inverno dos reis persas. E é importante perceber que grande parte da visão se explica, né, pelo anjo Gabriel, que Deus enviou com o propósito de dar interpretação a Daniel. Então, perceba que existem algumas características interessantes aqui na visão. Existem fatos reais, fatos históricos, que são identificados dentro da visão que Daniel está tendo naquele momento. Então, uma visão do carneiro e do bode. O carneiro, o primeiro animal da visão do profeta, é um carneiro que possui duas pontas, dois chifres, simbolizando o Império Medo-Persa. Os dois chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representa a história desses dois impérios que se unem após a conquista da Média por volta de 550 a.C., quando o Oriente ao Império quando é justamente nesse período que tem a origem o Império Aquemenida, o chifre mais alto, aponta justamente para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao Reino Médio, torna-se proeminente.
Então o reino médio persa, eles se uniram. Então foram dois reis, cada um era um chifre. Um se tornou maior do que o outro. Isso na visão que Daniel teve. Só que surge o outro animal, né? Que é justamente aqui chamado o Ciro o Grande. Ou seja, este foi o líder persa responsável por uma unificação e posteriormente pela tomada da Babilônia. Trata-se do mesmo modo Ciro que é mencionado no profeta Isaías, que Deus levantou para colocar fim ao período do exílio dos judeus na Babilônia. Isso porque Deus é soberano e usa quem Ele quer para cumprir os seus desígnios sobre o povo e sobre o mundo. Isso a gente precisa deixar bem claro, entendido para todos nós, que Deus tem o controle sobre todos os reis, todos os reinos, todos os poderes. Ninguém faz nada simplesmente por fazer. Eles fazem, mas no final das contas Deus está no controle de todas as coisas, porque se Deus não quiser, ninguém faz. Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou um líder poderoso. Filho do rei persa Cambises, Ciro conseguiu conquistar o território da Mesopotâmia e toda a Ásia Menor, a atual Turquia, e o território a leste da Pérsia, parte oriental da Índia. Também é conhecido por sua atitude respeitosa em relação aos inimigos derrotados, tratando os povos conquistados com toda a tolerância, né? Então essa é uma característica de Ciro e que foi destacada na Bíblia. Quando Isaías, o Senhor disse que ia levantar Ciro para libertar o seu povo e trazer de volta para Jerusalém. E Ciro cumpre exatamente o que dele estava escrito. Algumas razões eu vou lhe dar porque você precisa estudar os fins dos tempos. A questão não é se devemos estudar o fim dos tempos. Os cristãos têm que considerar o fim dos tempos. Por quê? Primeiro, os apóstolos de Jesus mandaram que o povo de Deus pesquisasse as Escrituras, porque nelas tinha a salvação. As Escrituras testificam que Deus dará um fim ao mundo como conhecemos. Jesus repetidamente lembrou aos discípulos sobre a sua futura chegada. Paulo disse aos seus leitores: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vigiemos e sejamos sóbrios. No Apocalipse, João registrou estas bênçãos ditas pelos próprios lábios de Jesus: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Portanto, a questão não é se devemos pensar sobre o fim dos tempos. Deus é claro em requerer que consideremos cuidadosamente sobre o fim dos tempos. A questão é como poderemos controlar os nossos pés em nossos estudos sobre o fim dos tempos. Como estudar a segunda vinda de Jesus sem nos desviar do curso e entrar num território doutrinal perigoso. Como exemplar o fim dos tempos de forma focadas em Jesus. Há um fato que você precisa saber para manter-se na direção certa quando se trata de estudar o fim dos tempos. Só é perigoso quando você foca na direção errada. Isso aqui é um fato. Precisamos estudar sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos, mas precisamos entender que o nosso foco principal, o nosso Salvador é Jesus. O maior interessado que nós vençamos, que vamos ser levados com eles, é o próprio Jesus. Não podemos estar aterrorizados com as coisas que vão acontecer, mas entender que o Senhor é poderoso para nos livrar em todo o tempo. Visto o carneiro, agora nós vamos ver o bode e o pequeno chifre. O bode peludo que surge na visão de Daniel derrota o carneiro
e é justamente o rei da Grécia. Na história, ele é identificado como Alexandre, o Grande. O rei da Macedônia, amplamente conhecido como um dos maiores líderes militares da história, graças às suas conquistas expansivas pelo mundo, conhecida na época, educado pelo filósofo Aristóteles, também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada helenização. O fato do animal surgir sem tocar no chão mostra a velocidade da sua expansão. Em 12 anos de reinado, Alexandre tinha um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. Entendeu? O bode era justamente a Grécia, justamente Alexandre o Grande, que se levantaria e que rapidamente, né, sem tocar no chão, faria essa, em 12 anos conquistaria tudo. Só que aí tem os 4 chifres, esse animal que vem, ele tem 4 chifres. Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade, sem sucessor familiar, cumprindo a profecia a seu respeito que seria quebrado e repartido, mas não para sua posteridade, conforme está lá em Daniel 11, versículo 8. Os 4 chifres que surgiram refere-se à divisão do reino depois da sua morte, no versículo 22, que desencadeou uma série de lutas entre os seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. O império foi então dividido em 4 partes, cada um governado por um dos seus generais. Cassandro reinou na Macedônia, Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Este último reinado incluía a Judéia, naquela ocasião, e será ele o palco da sequência profética. Ou seja, a sequência da profecia continua, já esquecendo os outros 3 reis e se detendo apenas em Seleuco. O pequeno chifre. Quando Daniel observa que viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu, profanando o santuário historicamente, esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, que viveu de 215 a 162. Perceba que de 550 a 215 tem quase 250 anos de história espalhado aqui. O que é que a gente aprende com isso? As profecias, elas não se cumprem no mesmo dia. Existe um tempo determinado para o cumprimento das profecias. E a gente tem que entender esses detalhes para poder manter-nos firmes, sabendo que Deus cumpre tudo aquilo que Ele diz. Pertencia à dinastia Seleucida. Embora não fosse herdeiro direto do trono, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV, Filopator, em meio às intrigas e disputas. Ao assumir o trono, Sírio mudou o título para Antíoco Epifânio, isto é, Deus Manifesto. Reinou de 175 a 164, 11 anos. Dotado de um temperamento cruel e sanguíneo, esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando ao seu extermínio. Em muitas das suas campanhas militares, invadiu Jerusalém, profanou o templo, conforme a visão de Daniel. Posteriormente, proibiu as práticas religiosas judaicas. Isto deu lugar à revolta dos Macabeus, liderado por Judas Macabeus. Então, aqueles fatos que a gente encontra lá no livro de Macabeus, né, que nós encontramos na Bíblia Católica, aconteceram justamente em decorrência dos fatos ocorridos por causa de Antíoco, o Epifânio, né, que criou toda essa confusão. O carneiro medo-persa, só para você entender,
na primeira visão de Daniel, do capítulo 7, os animais que simbolizavam o poder mundial eram animais selvagens. Agora, a disposição da visão muda e os dois desses animais de poderes mundiais aparecem como animais domesticados, um carneiro e um bode. Será que é possível que o Espírito de Deus esteja retratando que mais uma importante fase da vida humana, a da história, ou seja, o espetáculo cultural? Enquanto no capítulo 7 ressalta o poder político das nações, no capítulo 7 destaca a influência cultural, que se concordarmos com essas hipóteses, é possível imaginar que esses dois aspectos provenientes dos dois reinos diferentes convirjam em dado momento para uma manifestação culminante do mal, ou seja, do surgimento do anticristo. O tempo do fim, para a gente entender o ponto 3, o protótipo do anticristo. Em razão de duas características, de descrições bíblicas, Antíoco é tido como, por muitos intérpretes das Escrituras, como um tipo do anticristo, um líder no fim dos seus tempos que se levanta contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. Conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão. O anticristo, o cumprimento cabal. Suas características são as de um ditador mundial. Será o último grande governo mundial da história, identificado como em Apocalipse como a besta que surgiu do mar. Um personagem que terá controle sobre 10 reinos. E ela representa o anticristo e o seu governo. Contudo, assim como Antíoco, o anticristo também será derrotado. Não por algum rei humano, mas pelo próprio Cristo. No verso 25 relata que o Armagedon apocalíptico, quando o poder gentílico mundial sob o comando do anticristo será sobrenaturalmente destruído pelo poder de Cristo na sua vinda. Fatos que estão registrados no livro de Apocalipse. Uma visão atormentadora. A visão foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado, espantado e adoeceu. Afinal, ele viu coisas angustiantes que se abateriam sobre o mundo, principalmente sobre o seu povo. Por mais espiritual que possamos ser, existem momentos em que as fraquezas nos abatem. Contudo, diz a Bíblia que ele se levantou e voltou aos seus afazeres perante o rei, mesmo sabendo que o rei seria destronado. Daniel não deixou de trabalhar e servir. Isso mostra o conhecimento do porvir, a escatologia, não podem nos levar a uma fuga da realidade, das nossas responsabilidades terrestres. Precisamos entender que mesmo sabendo que Jesus pode vir hoje, que Jesus pode vir amanhã, nós vamos trabalhar hoje e vamos trabalhar amanhã. Nós não vamos parar os nossos afazeres porque Jesus vai vir, porque na hora que ele vier, ele levará a sua igreja, ele vai arrebatar a sua igreja e o mundo vai ficar. É por isso que hoje nós precisamos pregar o evangelho, nos esforçar, fazer o máximo possível enquanto é dia, para ganhar aqueles que estão ao nosso redor. Humildade, confiança diante do futuro. Ao final, Daniel declara que ninguém podia entender a visão. Estava além da compreensão humana. O profeta foi humilde em reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Atitude muito diferente daqueles em nossos dias que parecem saber tudo sobre os eventos escatológicos, inclusive detalhes irrelevantes baseados em especulações. O estudo das últimas coisas exige seriedade e cautela. Assim como o profeta, precisamos confiar em Deus, no Senhor, olhando para o contexto social e político. Era praticamente improvável conjecturar os fatos futuros, por exemplo, a ascensão da Grécia. O que aconteceu
que é relatado pelo próprio Daniel, era quase que impossível acontecer, mas Deus o fez. Precisamos entender que estamos vivendo momentos históricos. Estamos vivendo, sim, o momento do fim. E precisamos estar cada vez mais preparados para o arrebatamento da igreja. Precisamos ensinar isso, viver isso, comentar, conversar sobre isso. Não é ter medo. Porque tem muita gente que, ai meu Deus, o mundo vai se acabar. Claro que vai. Tudo vai se acabar um dia. Mas nós precisamos estar focados no que é importante. E o que é importante? Jesus Cristo deu a nós o Evangelho, a missão de anunciarmos as boas novas, de proclamar a salvação, anunciar que existe o Salvador, anunciar que existe a solução. Ah, o mundo vai ser destruído, o mundo vai de mal a pior, vai, mas se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é celestial, então entenda que independente do que acontecer aqui, o nosso descanso é no céu. Quando nós estudamos os assuntos das últimas coisas mundiais, de acordo com a revelação das Escrituras, somos tomados pela esperança e pela certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, nós devemos viver neste mundo, mantermos nossas responsabilidades sociais e os nossos afazeres. Nós não temos que estar desesperados, não. Porque no estrugir da trombeta, quando a trombeta tocar, todos aqueles que estão em Cristo, que são novas criaturas, que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles serão arrebatados conforme a palavra de Deus. E o que eu faço para que isso aconteça? Esteja ligado com o céu. Se você estiver em Cristo, ligado na videira, ligado em Cristo, você vai ouvir sim o toque da trombeta. Porque Deus vem buscar um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Se você está aqui, Jesus Cristo está contigo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão na audiência, que eles possam ser alcançados pela tua palavra e renovados pelo teu Espírito. É isso que eu te peço, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém.